Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Então, eu gravei hoje para vocês a videoaula de sistema nervoso. Eu deixei para vocês um roteiro de estudo, né? Na próxima eu vou corrigir com vocês essas questões, na próxima aula. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho desse sistema nervoso que é muito importante para controle de todas as situações. Então, o que vocês estão vendo na tela é o material que eu postei para vocês e aí nós vamos acompanhando junto e eu vou explicando para vocês todas essas situações, tá? Lembrem que o sistema nervoso, ele tem como função fazer o controle de todos os outros sistemas, ou seja, ele tem como função fazer todo o controle específico para que nós possamos ter todo o controle de batimento cardíaco, de respiração, de secreção hormonal, de todos os outros sistemas. Então, o sistema nervoso, fisiologicamente, ele tem sua função sensorial, ou seja, distribuído pelo nosso corpo, nós temos que ser capazes de captar todos os estímulos específicos do exterior, calor, dor, pressão, temperatura, conduzir através da medula e do encéfalo, ou seja, para o sistema nervoso central. Então, a função, ela é integrativa para analisar a função que é recebida pela sensorial, pelos receptores, e, consequentemente, dar uma resposta motora adequada. Então, o sistema nervoso, ele tem que ter a função de captar, analisar e retornar, dando respostas adequadas ao nosso organismo. Se nós dividirmos essas três funções na divisão anatômica do sistema nervoso, o que é que nós vamos ver? O sistema nervoso, ele é dividido em central e ele é dividido em periférico. O sistema nervoso central envolve o encéfalo e a medula espinhal. Então, no sistema nervoso periférico, nós vamos ter os neurônios sensitivos, ou seja, a nossa via sensitiva, que é capaz de captar estímulos específicos do meio ambiente e conduzir, então, pela medula até o sistema nervoso central esses estímulos específicos. Então, distribuídos pelo sistema nervoso periférico, nós temos vários receptores sensoriais. O de dor é estimulado com dor, o de pressão com pressão, o de temperatura com variabilidade de temperatura. No entanto, esses estímulos passam por potencial de ação até a medula e da medula para o encéfalo, para que nós possamos analisar e integralizar. Por isso, o sistema nervoso periférico, nesse caso de captar as sensações, é chamado de via sensitiva, e o sistema nervoso central, ele é chamado de via integrativa. Analisou, foi para as regiões específicas, retorna do encéfalo para a medula e da medula para os músculos, especificadamente para que a gente tenha a resposta motora adequada. Que músculos vão ser envolvidos? A divisão somática, que envolve músculo esquelético, e a divisão autônoma, que envolve musculatura cardíaca, musculatura lisa e as glândulas. Então, nós temos que ser capazes de captar, analisar e dar a resposta motora adequada. Por isso que quando a gente vê na divisão anatômica, falamos, na medula espinhal tem a raiz dorsal e a raiz ventral. A raiz dorsal é a rota sensitiva, é a rota aferente, é por onde chega as nossas aferências para ser analisada pelo sistema nervoso central e para poder reverter isso numa rota eferente, que é a rota ventral, que é a rota então de resposta motora, que é a rota em que nós vamos ter estímulo muscular, e esse estímulo muscular vai fazer então com que a gente tenha respostas de contração muscular, seja voluntária, seja involuntária. Isso só é possível porque nós temos os neurônios estabelecendo as rotas neuronais. Nós temos os neurônios fazendo então os potenciais de ação.
Distribuídos pelo nosso sistema aferente, integrativo, eferente, ou seja, sensitivo, integrativo e motor, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios para todo o sistema nervoso, que são capazes de conduzir esses potenciais de ação. Mas esses neurônios, eles estão disponibilizados em rotas. E estas rotas, elas só podem permanecer aonde elas estão porque nós temos as células de suporte, as células de isolamento, também chamadas de células da glia ou de neuróglias. São as células de suporte, de nutrição, de isolamento. Então, se nós observarmos aqui, a gente vai lembrar que o neurônio, ele tem várias partes. Ele é composto pelo corpo celular, pelos dendritos, pelo axônio, que contém a bainha de mielina, e pelas terminações axônicas. Não vamos esquecer que o potencial de ação passa pela bainha de mielina, e essa bainha de mielina quem vai dar essa velocidade específica para esse potencial de ação. Mas esses neurônios só vão estabelecer os seus potenciais de ação porque nós vamos ter esse sistema sensorial que vai conduzir estímulos de toda a periferia para a medula espinhal, para o tronco, para a região do encéfalo, para que nós tenhamos esse sistema integrador e essa resposta motora adequada de contração muscular. Então, se nós observarmos aqui, olha só o componente sensorial. Distribuídos pelo nosso corpo, nós temos todos esses receptores, eles têm os mais diversos formatos, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Mas distribuídos, então, por todos esses formatos são capazes de conduzir potencial de ação para a medula espinhal e da medula para as regiões específicas integrativas do sistema nervoso central. Tálamo, hipotálamo, córtex, que são regiões que vocês viram lá na anatomia, que fazem toda essa conexão de aprendizado, de memória, para que a gente tenha, além desse componente sensorial, um componente motor, que é o retorno dessa estimulação destas áreas motoras específicas, inclusive para o cerebelo, responsável pelo equilíbrio, retornando então para a contração muscular específica. Então, toda essa rota, ela vai acontecer de forma muito rápida, de forma muito veloz, porque nós temos os potenciais de ação. No entanto, existem respostas corporais que não envolvem a via integrativa, que não envolvem a análise consciente do que está acontecendo. Estas situações, elas são chamadas de reflexo. Todo reflexo é uma resposta motora imediata após o estímulo sensorial. Então, o que acontece? Tem a estimulação de um receptor, a estimulação de uma via de condução nervosa e o músculo propriamente dito. Ou seja, é uma resposta imediata sem envolver o nível de consciência. Exemplo, a gente está caminhando e alguém grita, olha a bola. Você imediatamente levanta a mão. Depois é que você vai olhar aonde é que veio essa bola, de que direção está vindo, se ela realmente vai cair em você. Outro exemplo é você estar caminhando, tropeçar, desequilibrar, voltar à sua postura e depois falar, meu Deus, eu quase caí ali atrás, você viu? Então, reflexo é uma resposta autônoma, é uma resposta rápida, é uma resposta que independe o nível de consciência para ela acontecer. Ela pode até acontecer, esse envolvimento do nível de consciência, mas depois que a gente deu a resposta. Vocês se lembram da prática que a professora Camila deu para vocês de reflexo patelar e pupilar? O pupilar é um exemplo de reflexo que não envolve o nível de consciência. Você não tem uma consciência de que a sua pupila está dilatando, está retraindo. Mas a resposta patelar,
você tem depois que você deu a resposta. Depois que você teve o reflexo, é que algumas pessoas não conseguem nem conter o riso, elas começam a rir, dizem, meu Deus, é uma sensação completamente estranha. Tá? Então o reflexo é uma resposta motora, então nem toda resposta motora, ela envolve o nosso nível de consciência, tá? Mas ela pode envolver depois que aconteceu, mas nem todo reflexo envolve. Para que isso aconteça, queridos, nós precisamos que ocorra as sinapses. O que são as sinapses? As sinapses são passagens de estímulo que necessitam de um neurônio que vai estimular outro neurônio. Então, esse neurônio que vai estimular outro neurônio é chamado de neurônio pré-sináptico, e o neurônio que vai receber, ele é chamado de neurônio pós-sináptico. Entre o neurônio pré e o neurônio pós, nós temos a fenda sináptica, que é um espaço em que esse estímulo, em que esse potencial de ação, ele vai acontecer. Não se esqueçam que todo potencial de ação, ele nada mais é do que a passagem elétrica pela abertura de canais de sódio na despolarização, pela abertura de canais de potássio na repolarização e com a bomba de sódio e potássio para controlar esses aspectos. As sinapses, elas podem ter duas formas de acontecer. As sinapses, elas podem ser elétricas ou químicas. A sinapse elétrica, ela é considerada a mais simples e a mais antiga. Por quê? E aí, tudo que eu falar vai estar escrito aqui também para vocês nos slides, mas eu vou me utilizar já da imagem sequente.